Se você não assistiu o vídeo de ontem, eu te aconselho a assistir. Não precisa ser antes desse, pode terminar esse vídeo aqui, depois você assiste para entender algumas coisas, alguns detalhes que eu falei ontem e não vou falar hoje, alguns que eu vou falar hoje eu não falei ontem. Eu senti necessidade de fazer mais um vídeo sobre um assunto, não é necessariamente uma continuação do vídeo de ontem, tá? Então, a pergunta do título diz assim: a Anitta fez um pacto com o diabo? Há pessoas que dizem que sim, até porque ela é do candomblé, e então muitos acreditam que há um interesse maior em fazer esse tipo de coisa, e eu não estou aqui para falar do candomblé, do que eles ensinam, até porque eu não sei quase nada do que eles ensinam, então seria até desonesto da minha parte falar sobre os ensinamentos do candomblé. E também eu não vou falar necessariamente da vida da Anitta em detalhes, eu não vou dizer que ela fez ou que ela não fez. O que eu vou dizer é algumas coisas que ela fez para ter sucesso. E isso é provado, tá? A Anitta, ela estudou pelo menos 3 idiomas, incluindo português. Parece que ela estava estudando francês, então ela fala 4 idiomas, né, com o português. Foi o que eu ouvi falar. Então ela se esforçou para isso aí. Aí ela faz viagens assim, cansativas demais para a maioria das pessoas. Aí ela dedica horas e horas dançando e treinando canto e fazendo contatos e despertando o interesse das pessoas naquilo que ela tem para oferecer. Então tudo isso que ela faz e outras coisas que eu não sei, é descartado por algumas pessoas, alguns evangélicos ainda, porque ela é do diabo, então todo o sucesso que ela tem é o diabo que dá para ela, né? Dizem essas pessoas que pensam dessa forma. Então, todo o esforço que ela tem em estudar, nas viagens, na dieta para ficar com o corpo ideal, para trabalhar, tudo isso aí, tudo que faz parte do mundo dela, é jogado no lixo. E nós, vou me incluir aqui, eu não sou evangélico, tá? Eu sou protestante, mas vamos dizer que nós estamos no mesmo barco aqui, e aí nós dizemos assim, também, né, o diabo ajuda, né? Então, assim, eu pago aluguel, eu mesmo pago aluguel, tá? Então, eu pago aluguel porque eu não recebo ajuda do diabo, né? Ou então aí nós começamos a inventar algumas coisas que caem em uma das perguntas que eu fiz ontem, né? Então, peraí, quem segue o diabo tem mais poder do que quem segue a Deus? Como é que funciona isso? Porque a Bíblia deixa bem claro que Deus é muito mais poderoso. Então, o que está acontecendo, sempre aconteceu, mas está acontecendo, continua acontecendo, é que aqueles que temem a Deus não são de muitas coisas práticas, são mais de coisas teóricas. E eu vou fazer um vídeo sobre isso aí, que eu acho que vai ser muito importante. Então, as pessoas acham assim, eu creio em Deus, eu louvo a Jesus e pronto, isso aí já ajuda na minha vida, já tá bom. Aí tá aí, você não estuda, né? Outro dia uma pessoa de uma determinada igreja, semana passada, me mandou um WhatsApp com um trecho curto, mas com vários erros em português, e aí eu vou te falar assim, essa pessoa serve a Cristo há mais de 40 anos, tá? Mais de 40 anos. Ela não teve tempo de estudar um pouco mais, para ficar melhor, para ser um melhor representante de Cristo, né? Por isso que eu falo, cuidado, não confundir religião com espiritualidade. Deus nos chama para sermos espirituais. O apóstolo Paulo diz em Romanos 12, para nós sermos transformados conforme a renovação do nosso entendimento. Não é do que nós falamos, aquilo que nós entendemos. Então, quanto mais nós entendermos os assuntos,
podemos ser melhores e mais eficazes testemunhas para Cristo. E óbvio, também conseguir mais coisas materiais, se é o que vocês estão interessados. Tá? Não é o meu interesse, ok? Eu não gosto, eu não gostaria de viver a vida que certas pessoas vivem para ter o dinheiro que elas têm. Eu não faria. Já falei isso até do Faustão para os meus amigos, né? Eu nunca, pelo dinheiro que ele ganha, toda a grana que ele ganha para ficar falando o que ele fala e agindo daquele jeito, não, eu tenho uma missão e essa missão ela não traz muito dinheiro, mas ela traz o que eu quero, né? Ela me traz satisfação. Então, ok, eu não ia ficar lá na frente de uma câmera gritando, ô louco meu, para ganhar um bom salário. Não faria isso. Né? Ou então ficar vivendo uma vida de sósia, né? Eu pareço com um cantor tal, e aí então vou começar a me vestir como ele, cortar o cabelo como ele, cantar as músicas dele, para eu ganhar meu dinheiro, e aí a minha vida eu coloco de lado, eu vivo a vida dele, né? Eu jamais faria isso, né? Ou ficar rico, se fosse possível, tá? Ficar rico jogando o tigrinho, eu não ia ficar, porque eu não ia jogar, porque eu tenho uma missão, né? E você tem também. Eu estou falando assim, mas você tem também. Você muitas vezes não quer. Aí é outra história. Então, se você serve a Deus, Deus está te chamando para excelências, ok? Para assuntos excelentes, para trabalhos excelentes, para influências excelentes. Deus nos chama para isso, para essa dedicação. E como eu disse ontem, o texto de Jesus, e repito hoje, ele disse, os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz, né? Então, os filhos das trevas, eles são firmes naquilo que eles acreditam, nas trevas, né? E os filhos da luz, eles são muito flexíveis, ou são muitas vezes preguiçosos, né? Para fazer as coisas de Deus. Você passa numa sexta-noite, nos barzinhos da cidade, estão lotados de gente bebendo, fica lá até de madrugada, alguns não levam nem um relógio, para não saber a hora mesmo, fica lá à vontade, né? Agora o cristão, ele vai para a igreja, olha no relógio, não vê a hora de ir embora, tenho que ir, porque está frio, porque eu estou com fome, aqui está calor demais, e eu estou com calor aqui dentro da igreja, então sempre uma desculpa, sempre assim, aí não se envolve com Deus, aí durante a semana também não se envolve, aí não vê resultados porque não se envolveu com Deus. Quantas pessoas eu já conheci que abandonaram os caminhos de Deus e falaram assim, Deus me decepcionou, os caminhos de Deus não foram bons para mim. Mas é demais, né? A pessoa não faz absolutamente nada para mudar a vida dela e acha que Deus é que tem que fazer. Então, cuidado com as pessoas que você julga que não servem a Cristo e estão bem na vida, na carreira, tá? Um bom médico, ok? E você chega e fala assim, essa pessoa aí é o diabo que ajudou, né? Eu vou dar um exemplo aqui, que eu até pensei antes do vídeo, porque eu ia dar. Eu gosto de música clássica, né? E tem um compositor alemão chamado Wagner. E algumas músicas vocês até conhecem, mas não sabem que são dele, né? Então, ele era ateu. E as músicas que ele faz, assim, são muitas, assim, não vou falar todas para o meu gosto, mas para o meu gosto, a maioria é muito excelente, né? São as produções, assim, muito grandes. Várias das músicas que ele fez, você pensa em Deus quando você ouve. Sabe, aquelas músicas mais calmas, assim, e, enfim, vou cortar aqui para não falar, senão eu vou falar muito tempo, mas o sujeito foi inspirado por Deus para fazer aquilo, mesmo ele não acreditando em Deus, naquele pormenor, ele aceitou a voz do Espírito Santo falando para ele fazer aquilo. Ou um médico ateu que se dedicou demais, estudou demais medicina, e aí você vai falar assim, foi o diabo que ajudou, né? Como é que pode, né? Alguma coisa assim. Então,
Isso não é uma necessidade nossa. Nós não precisamos falar sobre esses assuntos, não precisamos pegar boatos como informações legítimas, porque tudo isso aí só atrapalha o nosso crescimento. Falar, a pessoa é rica porque o pai era rico, começa a tirar os méritos da pessoa, o esforço da pessoa, né? Isso está sendo muito comum no Brasil. Cuidado com essa história de que o merecimento é coisa errada. Cuidado com essa história, porque na Bíblia você lê a parábola do servo infiel e ali fala de merecimento, né? Em Apocalipse, o último livro da Bíblia, o último capítulo da Bíblia ainda, Jesus fala assim, eis que cedo venho e trago comigo o meu galardão para dar a cada um conforme as suas obras, né? Quem fez muitas obras em nome de Deus vai ter um galardão maior do que o que fez menos, entendeu? Aí você pode perguntar, então você está dizendo que o ateu vai estar no céu? Provavelmente não, porque ele não aceita Jesus, aí fica difícil, né? Jesus falou, ninguém vem ao Pai senão por mim, mas nessa terra aqui, ele viveu muitas coisas cristãs, né? Dedicação ao trabalho não é do diabo, não, é de Deus. Aliás, de certa forma, o diabo é dedicado demais para o trabalho dele, né? Só que é para fazer o mal, né? Eu estou falando dedicado para fazer o bem, né? Essa pessoa está sendo tocada por Deus. Então, o cara é um roqueiro e ele faz uma tatuagem de uma guitarra no braço, mostrando o envolvimento dele com a coisa, enquanto o crente esconde a sua fé. Tem vergonha, muitas vezes. Ou então, lógico, tem o outro lado que é o fanatismo, que fala um monte de coisa que a pessoa não pode nem usar porque não serve para absolutamente nada o que ele está falando. Eu conheci um tempo atrás um engenheiro e ele é responsável por entrevistar novos candidatos aos trabalhos, às vagas da empresa dele, e ele disse que não contratava evangélicos, né? Isso é muito mau testemunho, né? E por que não, né? Porque o evangélico, ele, no modo geral, não fica concentrado no trabalho, né? Ele está concentrado, mas ele quer um tempinho para ficar lendo a Bíblia na hora do trabalho, do expediente, ou ele quer dar uma escapadinha para ir no banheiro fazer oração, né? Então ele não consegue administrar o trabalho dele de uma forma cristã. Parece até que se dedicar ao trabalho é pecado, né? Para alguns parece isso, né? Então, quantas vezes eu não vi na minha vida, eu andei de metrô muito tempo na minha vida, e você via assim, pessoas pela vestimenta, eram evangélicos, principalmente mulheres, né? Aquele birote, a saia comprida e tal, e você via que não tinha educação, né, com as pessoas, fala de maneira áspera, ou um tom de voz agressivo, né, sem simpatia por aqueles que não têm a mesma fé. Então tudo isso aí vai te separando da Anitta, tá entendendo? Tá entendendo meu raciocínio? Está entendendo porque ela faz mais sucesso do que você? Não é questão da igreja, da fé, é falta de Deus na nossa vida. Ela é dedicada ao Deus dela. Nós temos que ser dedicados ao nosso Deus se nós queremos grandes conquistas. Pessoas que não gostam de orar e pensam que vai uma vez na igreja já está bom. Olha, isso é muito baixo, muito pouco. Muito pouco. Para ser um cristão, nós temos que ter uma vida constante em Cristo, constante, crescente, constantemente crescendo e firme e bem planejada, já falamos sobre isso, e tantas outras coisas semelhantes a essas. Que Deus tenha misericórdia de nós, continue no nosso canal, se inscreva para que você saiba quando tem vídeo novo. Geralmente os vídeos são de segunda a sexta, tá? Todos os dias, mas se inscreva, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Eu sei que tem muita gente que precisa ouvir isso, muitos evangélicos desempregados e totalmente despreparados para o mercado e ficam falando que estão sendo perseguidos e oram e jejuam, e Deus está falando assim, vai estudar, você vai ser abençoado.
pelo estudo, vai estudar, ou vai se preparar, vai se especializar, aumente seu conhecimento. A pessoa fala, não, vou ficar orando aqui. Deus não pediu esse tipo de coisa, tá? Então, deixe seu like no nosso vídeo também, tá ok? E ore muito pelo nosso canal. Estamos precisando do seu apoio e nós pedimos tudo e agradecemos em nome de Jesus. Amém.